transformado. Todos encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Diga comigo: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga comigo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga comigo também: para que experimenteis. Mais uma vez: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Quem quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, diga glória a Deus. Tomai os seus assentos, meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. E deixe que o Espírito Santo de Deus permaneça falando no seu coração. Ao desocupar as suas mãos, pode glorificar e exaltar a este Deus maravilhoso. Igreja do Senhor, todos nós compreendemos que Paulo, antes mesmo de se chamar Paulo, se chamava Saulo. E Saulo era o perseguidor dos cristãos. Saulo, ele apoiava, meus irmãos, ao governo de Roma. Mas a nossa Bíblia vai nos dizer que ele teve um encontro com o Mestre Jesus Cristo. No caminho de Damasco, uma luz tão forte apareceu para Saulo, deixando ele completamente cego, nos diz a palavra de Deus. A partir daí, Saulo não se chamava mais Saulo, mas se chamava Paulo, porque ele foi transformado através do encontro com o Mestre Jesus Cristo. O livro de Romanos, meus irmãos, a qual acabamos de ler aqui nesta noite, é uma das várias epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele conclui não somente a epístola romana ou o livro de Romanos, mas todas as suas cartas com meus irmãos e minhas irmãs, lista de deveres práticos que você que serve a Deus, devemos cumprir em nossa vida. Por isso que Tiago, no capítulo 1, no seu versículo de número 22, Tiago, meus irmãos, nesse versículo 22, o seu capítulo 1 da sua epístola, ele vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E Paulo, neste contexto do capítulo 12 do livro de Romanos, ele exatamente estava dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, não somente para o povo de Roma, mas para cada um de nós que servimos ao nosso Deus, para cada um de nós que somos leitores, meus irmãos, deste livro, para todos nós, meus irmãos, que queremos servir ao Mestre Jesus Cristo. Aquilo que Tiago, no capítulo 1, no seu versículo 22, ele afirma: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E é isso que Paulo, ele está dizendo aqui no versículo 1, versículo 2 e todo o capítulo de número 12 do livro de Romanos. Nós devemos ter noção, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida cristã, a nossa caminhada nessa terra, ou seja, nós que somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida cristã, meus irmãos, a doutrina e o dever da nossa vida cristã aqui nessa terra, elas sempre devem andar juntas. A doutrina, meus irmãos, e o dever, eles sempre andam juntos na vida de um cristão. Nossas convicções ajudam, meus irmãos, a cada um de nós a determinar para nossas vidas o nosso comportamento. As nossas convicções determinam, meus irmãos, e nos ajudam a determinar, meus irmãos, em nossas vidas o nosso comportamento. Não basta somente compreender as explicações que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui em Romanos, no capítulo de número 12, as explicações doutrinárias de Paulo, mas devemos pegar cada ensinamento, a cada doutrina que Paulo,
ele vai dizer aqui no capítulo 12, trazer para nossas vidas e transformar essas doutrinas, estes ensinamentos do apóstolo Paulo em uma aprendizagem diária das nossas vidas cristãs, em uma aprendizagem, meus irmãos, colocando em prática, seja na escola, seja na faculdade, já que nós tratamos aqui de um evento de jovens, seja até mesmo no trabalho, seja na igreja, seja para os vizinhos, seja em qualquer lugar, todos nós cristãos devemos pegar as explicações doutrinárias de Paulo e transformar em nossa aprendizagem diária, em nossa prática diária, meus irmãos, para as nossas vidas, e mostrar através desta prática, desta explicação, meus irmãos, doutrinária durante toda a Bíblia Sagrada, por meio de nossa vida diária, que não somente cremos, mas estamos prontos para dizer para o Mestre Jesus Cristo aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Se cada um de nós que nos encontramos aqui, nós seres humanos, que servimos a Cristo, temos falado, meus irmãos e minhas irmãs, para o próprio Deus, que não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Nós pegamos, meus irmãos, todas as doutrinas bíblicas, desde Gênesis até Apocalipse, os 66 livros da Bíblia Sagrada, transformamos em aprendizagem e prática diária das nossas vidas terrenas durante a face dessa terra. Um certo homem por nome de Frederick Bruce, um certo escritor evangélico, ele afirma em uma das suas frases que a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, nunca ensina para nós. A Bíblia nunca ensina uma doutrina para somente tornar a doutrina, meus irmãos e minhas irmãs, simplesmente conhecida. Mas segundo este escritor evangélico, Frederick Bruce, ele vai afirmar, meus irmãos e minhas irmãs, que a Bíblia, ela é ensinada para que hoje, neste momento e todos os momentos da nossa vida cristã, ela seja transferida para a prática. Todos os ensinamentos que aprendemos da palavra de Deus, ela deve ser transferida para a prática, segundo este escritor por nome de Frederick Bruce. E se o nosso objetivo, meus irmãos e minhas irmãs, é um dia ter um encontro com o Mestre Jesus Cristo. Todos nós sabemos, Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9, que somos salvos através da graça, por meio da fé. E isso não vem de mim, não vem do ministério da Igreja Deus e Amor, não vem de outros ministérios evangélicos. Isto vem de Deus para as nossas vidas, é dom dos céus para nós. Por isso que hoje, todos nós, meus irmãos, que aqui encontramos com o Senhor Jesus Cristo, que servimos ao nosso Deus, somos justificados, meus irmãos e minhas irmãs, não somente pelas nossas boas obras, mas somos justificados porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, dizendo para toda a humanidade que aquele que nele crê não irá perecer ao inferno, mas terão vida e uma vida com abundância, como nos diz a própria palavra de Deus. Paulo, neste capítulo 12, ele concentra-se claramente para todos nós que somos leitores nos relacionamentos. Paulo, ele diz sobre o seu relacionamento, o relacionamento do cristão, primeiramente, e o mais importante, com o nosso Deus. Não menos importante também o relacionamento com nós mesmos. O relacionamento, meus irmãos e minhas irmãs, com o próximo. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 12, de um relacionamento até mesmo com o nosso inimigo. Mas em primeiro instante, nós vamos falar somente por um pouco sobre o relacionamento com o nosso Deus. Pois uma vida transformada, ela também tem pensamentos, ela tem, meus irmãos, relacionamentos transformados, porque Deus assim
transformou a vida do homem e da mulher que acreditaram em Jesus Cristo. A partir do momento em que nós tivemos a nossa vida transformada, o nosso também relacionamento automaticamente é transformado, meus irmãos e minhas irmãs, porque através do Espírito Santo nós vamos entendendo o que Deus requer de mim, o que Deus requer dos meus irmãos, o que Deus requer das minhas irmãs, o que Deus requer dos jovens na face dessa terra, e o que Deus requer de mim, de nós, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós experimentamos, meus irmãos e minhas irmãs, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, pode glorificar a Deus. Tratando-se de relacionamento, como eu disse, queremos em primeiro instante somente falar do relacionamento com o nosso Deus. E para termos este relacionamento com Deus, é necessário que todos nós viemos compreendermos nessa noite o que é a verdadeira consagração. Eu pergunto para os jovens, o que é a verdadeira consagração? Eu pergunto para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que aqui estão presentes, o que é a verdadeira consagração? Muitos talvez terão respostas diversas. Muitos talvez vão dizer que a verdadeira consagração é orar, é jejuar. Muitos vão dizer que a consagração talvez é uma vida santificada. Mas Paulo, ele vai descrever, meus irmãos e minhas irmãs, a consagração cristã. Durante alguns passos que nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, envolver para ter a verdadeira consagração. Para que assim nós possamos experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, algo que o inimigo quer tirar, meus irmãos, de todos nós que servimos ao nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a concretização da nossa salvação. Mas eu louvo ao Mestre Jesus Cristo que se entregou na cruz do Calvário, e até mesmo o apóstolo Paulo, no capítulo 8, se não me falha a memória, no seu versículo de número 37, ou 35, ou 36, Paulo vai dizer em Romanos 8, que somos mais do que vencedores. A Bíblia nos diz que nada, olha, preste bem atenção, absolutamente nada poderá separar o cristão do amor de Deus que é manifestado em Cristo Jesus. A minha aflição não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua luta que você passa com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo ou com sua esposa, não poderá te separar você, meu irmão e minha irmã, do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua enfermidade, o seu problema, a sua dificuldade, nem tampouco Paulo vai citar que a morte, o último inimigo do ser humano, é capaz de separar a igreja do Senhor Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não se preocupe não, fique tranquilo, a sua mente tem sido transformada para que você passo a passo experimente na sua vida, meu irmão e minha irmã, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é, meus irmãos, a sua salvação em Cristo Jesus. Paulo, em primeiro passo, ele vai dizer no versículo 1, rogo-vos, ou seja, suplico, pois, irmãos, pela compaixão, ou seja, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, se nós lermos, nós vemos que era necessário o sacerdote apresentar a Deus um sacrifício de animal puro e imaculado a Deus, para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. Sim ou não? Sim. Isso é claro para nós na Bíblia Sagrada. Mas no Novo Testamento,
no tempo da graça, isso já não é mais necessário, porque Jesus se entregou na cruz do Calvário. Aleluia. Cada um de nós que aqui estamos, temos acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que o céu se rasgou de cima a baixo e temos acesso ao nosso Deus. E eu pergunto para a igreja, o que você está esperando para ter este momento íntimo, esse momento de comunhão, este acesso, meus irmãos e minhas irmãs, até o nosso Deus? Porque a Bíblia nos diz que o céu foi rasgado de cima a baixo. Paulo, no versículo 1, vai dizer sobre entregar o corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quer dizer, o nosso culto racional, o nosso culto com inteligência. Paulo, ele observa em primeiro instante no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, Paulo, ele observa que Cristo, ele se entregou o seu corpo na cruz do Calvário como sacrifício vicário, ou seja, nos substituindo. Era para nós estarmos lá na cruz do Calvário, era para nós sermos mortos, mas só que Cristo, amando Deus a humanidade, entregou a missão para o seu próprio Filho. Se entregou Jesus na cruz do Calvário, nos substituindo, nos justificando, dizendo que ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, ainda há esperança para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Ei, igreja do Senhor, a oportunidade está à sua frente. Se você ainda, meu irmão e minha irmã, não experimentou qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nesta noite, Jesus está te chamando para você experimentar, para ter a sua mente transformada e dizer para o mundo todo que você está salvo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo não somente nos substituiu, mas também morreu por nós. Agora devemos nós entregar a nossa vida, o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Antes, outrora, de nós crermos em Cristo, usávamos o nosso corpo para os prazeres e para os propósitos pecaminosos. Mas agora, quando a palavra de Deus tocou em nosso coração, gerou a fé salvífica, e entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a prioridade para nossas vidas, com gratidão servimos ao nosso Deus. Agora, este mesmo corpo que era usado para os prazeres pecaminosos, para os propósitos de Satanás, para o propósito deste mundão aí fora, agora, meus irmãos, que pertencemos ao Senhor, pertencemos a Jesus Cristo, usamos e deveríamos usar o nosso corpo para a sua glória, pois o corpo do cristão, a Bíblia nos diz que é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios no capítulo 6 e no versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e também versículo 20. Olha o que nos diz a Bíblia Sagrada. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que este Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo perguntou. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem tem glorificado a Deus no vosso corpo e no seu espírito, diga glória a Deus. Quem quer permanecer glorificando a Deus no seu corpo e no seu espírito, diga glória a Deus. Permaneça assim, meu irmão e minha irmã, porque a Bíblia nos diz em Apocalipse, João dizendo: ao que vencer, dar-te-ei
a coroa da vida. Breve, Jesus Cristo voltará para buscar a tua igreja. E aquele irmão, aquela irmã que tem usado o seu corpo, o seu espírito, como diz Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, para glorificar a Deus, verão, meus irmãos, que valeu a pena ter a sua mente transformada, valeu a pena apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Valeu a pena ter a mente transformada, para que assim experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 8, no seu versículo de número 9, ele vai dizer que este Espírito de Deus, Romanos 8, 9, que habita em nós. Olha o que diz Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Note a palavra Espírito com E maiúsculo, simbolizando o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, nos diz o apóstolo Paulo. E deve ser, meus irmãos, sempre um privilégio para mim, um privilégio para vós que servem a Deus, glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo, em nosso espírito de vida. Paulo, ainda no livro de Filipenses capítulo 1, no seu versículo 20 e o seu versículo de número 21, Paulo vai dizer em Filipenses 1, 20 e 21, olha o que Paulo diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é ganho, porque estaremos com Deus, com Cristo. E a Bíblia nos diz, não é somente por alguns minutos, por algum tempo, por um ano ou por uma década, mas a Bíblia nos diz que estaremos com Cristo, com Deus nos céus eternamente. Eternamente estaremos com o nosso Deus na mansão celestial. Aleluias! Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a Cristo, porque Deus tem sido glorificado em nosso corpo. Viver é Cristo e o morrer, aqueles que estão em Cristo, a Bíblia nos diz que é ganho. Assim como Jesus Cristo, ele precisou ter um corpo para realizar a vontade do nosso Deus, cumprir no seu corpo a missão que Deus assim o designou para Jesus aqui nessa terra. Também nós, como filhos e filhas de Deus, devemos entregar a cada momento o nosso corpo a Cristo, para que assim possamos continuar a obra de Deus através das nossas vidas. Jesus iniciou e Ele requer que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, continue assim a obra de Deus na face dessa terra. Esta missão não é somente para o pastor, esta missão não é somente para os diáconos, esta missão não é somente para os presbíteros, esta missão é para todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, é para os jovens,
é para os irmãos, é para minhas irmãs, são para os membros, são para todos aqueles que são discípulos e servem a Deus. No Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos anunciar este Evangelho, não somente em uma cidade, não somente aqui no engenho, mas a toda a criatura da face dessa terra. Assim, meu irmão e minha irmã, continuemos a cumprir a obra que Jesus iniciou nessa terra. E Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com todos aqueles que servem, meus irmãos, a Deus, pois o propósito de Deus é que toda alma chega ao reconhecimento que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador da humanidade. Paulo não somente vai dizer em primeiro passo entregar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mas Paulo, no versículo 2, capítulo 12 de Romanos, ele também vai falar sobre a entrega da nossa mente ao mundo. Sim? Não, né? A entrega da nossa mente a Deus, ou seja, mente transformada. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Quantos que hoje já estão conformados? Para ele, tanto faz o ditado popular: a água correr para baixo ou para cima, não importa, ele estando bem ou não, não importa para ele. Mas Paulo aqui vai dizer que nós cristãos não devemos conformar com este mundo, mas devemos ter uma ação: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há duas palavras que Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, utiliza e que regem este versículo 2 ao capítulo 12 de Romanos: conformação e também transformação. O mundo, o diabo, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela quer, irmão e irmã, de uma forma ou de outra, controlar a nossa mente. Esta forma do mundo, da nossa natureza pecaminosa, que o diabo quer que realizamos para sermos filhos da desobediência, ela é elástica, ela é flácida. O mundo não somente quer transformar e controlar a nossa mente, dizendo que podemos fazer tudo, que ainda entraremos no céu. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer, meu irmão e minha irmã, transformar a nossa mente. Paulo, em Efésios, no capítulo de número 4, nos seus versículos 17 ao versículo de número 24, abra comigo a sua Bíblia, Efésios 4, versículo 17 ao 24, olha o que Paulo ele vai dizer em Efésios 4, versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, a sociedade sem Deus, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, aniquilais do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis, olha a palavra novamente, renovar, transformar, no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e também em santidade. Levante a mão os meus irmãos e minhas irmãs que já foi transformado em um novo homem e uma nova mulher. Essa transformação não somente ocorreu quando você aceitou a Jesus Cristo, é uma graduação constante.
esta renovação, como diz aqui, meus irmãos, em Efésios também, Paulo dizendo no capítulo 4, devemos renovar no espírito do vosso sentido, vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, quando a justiça terrena, ela faz, meus irmãos, injustiça, sendo que ela faz justiça, nós ficamos magoados. Muitas vezes nós iramos, meus irmãos e minhas irmãs, e muitas vezes queremos fazer justiça para nossas mãos próprias, mas Deus está dizendo aqui para mim, Deus está dizendo aqui para vós que estão presentes, não precisais fazer justiça com as vossas próprias mãos, porque eu, Deus, estou no controle de tudo, e assim você tem experimentado, renovado o seu espírito, e assim, igreja do Senhor, estamos andando rumo à mansão celestial, no caminho perfeito que é Jesus Cristo, e breve, esta consumação da nossa salvação irá concretizar. Iremos dizer e analisar que valeu a pena nós sofrer tribulações, valeu a pena nós sofrermos, meus irmãos, perseguições, valeu a pena nós enfrentarmos as provações, as dificuldades, tudo para que o nome de Deus pudesse ser glorificado em nossas vidas e enxergar, meus irmãos, que não vivemos mais nós, mas Cristo, Ele vive em nós. Aleluias! Em nossa língua, o termo transformar equivale à palavra metamorfose, que significa de dentro para fora, não de fora para dentro. A nossa transformação começa de dentro do nosso ser interior para o ser exterior. É quando estamos transformados por dentro que assim manifesta em nossas vidas os frutos do Espírito Santo, as boas obras que realizamos não porque somos bons, mas porque Cristo, Ele vive em nós. O crente, ele não se amolda ao esquema deste mundo, não, mas ele se transforma pela renovação da sua mente. A forma do mundo é uma forma, meus irmãos, um esquema que muda todo dia. Nós vemos que hoje, aquilo que era verdade quando nós éramos adolescentes, muitas vezes hoje não é a mesma verdade. O mundo muda todo dia, a todo momento. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela nos diz que o mesmo Deus que foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. Muitos hoje cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, dizem, meus irmãos, que a igreja Deus Amor, ela mudou. Não é a igreja Deus Amor, mas Ele que tem mudado os costumes deste mundo, porque o mesmo Deus que ensinou no passado, Ele ensina no presente, e Ele ensina continuamente. Se nós temos mudado, é porque nós temos procurado apoio em um erro, para justificar o nosso erro. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Não devemos nós nos amoldarmos ao esquema deste mundo, mas sim transformarmos a nossa mente, para que assim podemos experimentar em nossas vidas a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Em vez de estarmos, meus irmãos e minhas irmãs, em nossa forma conformar com este mundo, devemos transformar de dentro para fora pela renovação da nossa mente. E para já concluir aqui nesta noite, William Griatose, citando Crisóstomo, ele vai dizer e fazer uma pergunta: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Foi a pergunta de William, citando Crisóstomo. Como pode um corpo tornar-se um sacrifício? E ele vai dizer com as suas próprias palavras: deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Ainda William, citando Crisóstomo, ele diz: não,
Isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a prática de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros que compõem o nosso corpo humano. Ou seja, em todo sentido, em todo o seu corpo, nós devemos apresentar a Deus. Nós devemos produzir frutos, aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, os frutos do Espírito Santo. Não é porque eu oro por revelação, não é porque eu oro, faço pessoas paralíticas andar, não é porque eu enxergo na minha oração, ele volta a enxergar, que quer dizer que eu sou um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão manifesta em tua vida os frutos do Espírito Santo. A paz, a longanimidade, a benignidade. A Bíblia nos diz que no último dia, o anticristo, meus irmãos, fará que até mesmo mortos ressuscitam para enganar, meus irmãos e minhas irmãs, os cristãos. E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que os verdadeiros cristãos, que têm a sua mente transformada, que quer experimentar qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus, manifesta em sua vida os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, pois somos templo do Espírito Santo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Até aqui Deus falou comigo, que o Espírito Santo de Deus não fale melhor, porque eu estaria dizendo que Ele não falou conosco, mas permaneça falando em nossos corações, e as palmas que exalte e glorifique a este Deus. E para concluir, eu quero fazer uma pergunta para você que ainda não experimentou, que ainda não teve a sua mente transformada, que não experimentou qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida. E a partir deste momento, o Espírito Santo falou com você, tocou em seu coração. Aquele coração que era de pedra, agora, meu irmão e minha irmã, se transformou em um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E você quer tomar a decisão aqui e agora, porque ainda é tempo de salvação. Você quer aceitar a Jesus Cristo. E aceitar a Jesus não é somente crer que Ele existe, não é somente crer que Ele morreu na cruz do Calvário, mas aceitar Jesus é se converter. Você estava indo rumo ao mundo, agora vai indo rumo aos céus, à mansão celestial. Tem alguém que você quer aceitar a Jesus Cristo, ou alguém que passou alguma luta, alguma provação, você abandonou a Deus, mas eu digo com toda certeza que Deus, Ele não te abandonou. Ainda há esperança de você reconciliar com esse Senhor Jesus. Ou você que serve a Deus em outro ministério evangélico, que vai tudo bem com o seu pastor, com a igreja onde você serve a Deus, mas você sentiu de unir aqui conosco da Igreja Deus e Amor para aguardar conosco a vinda do Senhor Jesus. Se tiver alguém, levante as suas mãos bem alto, que eu quero orar ao seu favor aqui nesta noite. Vem aqui, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém aqui nesta noite? E você quer tomar decisão? Eu não estou te oferecendo prata da Igreja Deus e Amor, porque a Igreja Deus e Amor não vai salvar ninguém. Eu não estou te oferecendo, minha irmã, meu irmão, algo material, não. Eu estou te oferecendo a Cristo, e Ele quer salvar a sua alma. Tem mais alguém aqui nesta noite que você quer reconciliar, que quer aceitar a Jesus Cristo, ou unir conosco aqui nesta noite? Se tiver, não perca mais a oportunidade, levante as tuas mãos bem alto, que eu, juntamente com a igreja, estaremos orando ao seu favor aqui nesta noite. Glória a Deus. Tem alguém? Se tiver mais alguém, levante as tuas mãos bem alto. Vem aqui, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que você quer aceitar, quer reconciliar, unir conosco nesta noite? Vem até aqui à frente, que nós estaremos orando ao seu favor. Glória a Deus, aleluia. Não tem mais ninguém. Glória a Deus.
Então que Deus continue abençoando toda a igreja e preparando oportunidade para você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, venha aceitar ou talvez reconciliar com Ele, amém? Qual é o seu nome, minha irmã? Sandra, está aceitando o Senhor Jesus? Aceitou? Reconciliar? Amém. Qual é o nome da senhora? Marinácia? A irmã Marinácia está aceitando o Senhor Jesus? Está reconciliando também, né? Vamos orar, meus irmãos, para a nossa irmã Sandra, nossa irmã Marinácia, que está reconciliando com o Senhor Jesus. Quem louva a Deus por essas duas almas, diga glória a Deus. O maior avivamento, meu irmão e minha irmã, não é pular, não é sapatear, mas é almas render aos pés do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos agora em oração a nossa irmã Sandra, meu Deus, que está reconciliando com o Senhor. Aqui agora, neste momento, não importa, meu Pai, o que fez ela, meu Deus, romper essa aliança com o Senhor. O que importa é que o Senhor Jesus deu uma outra oportunidade, e ela ouviu essa oportunidade, agarrou essa oportunidade que o Senhor deu para ela. Faça dela um instrumento em tuas mãos, meu Deus, e através da vida dela, meu Pai, que os seus familiares venham render os teus pés, e não somente os seus familiares, meu Deus, mas almas venham render os pés do Senhor Jesus, meu Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma grande obra na vida da nossa irmã Sandra. Confirma, meu Deus, essa nova aliança, meu Pai, para a glória do Senhor Jesus. Também te apresento a nossa irmã Marinácia, também que está reconciliando com o Senhor. Também não importa, meu Deus, por qual motivo, meu Pai, agora elas abandonou pelo Senhor. O que importa é que o Senhor deu mais uma oportunidade. Faça dela um canal, um instrumento na tua vida, meu Deus. Sim, meu Pai, que ela deve ser utilizada com poder, autoridade e com ousadia do teu Espírito Santo. Confirma, meu Deus, estas vidas, meu Pai, agora estão reconciliando com o Senhor. Abençoa elas e toda a igreja do nosso Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmã Sandra, a paz do Senhor, tá bom? Fique firme até a vinda do Senhor Jesus, amém? Esse é o Diácono Prado, é o pastor aqui da igreja do Engenho, tá bom? Qualquer coisa pode contar com eles, com os jovens e com toda a igreja do Senhor Jesus. Irmã Marinácia, fica firme até a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. E palmas e glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, sem perda de tempo, meu tempo já está estourado. Pegue em suas mãos o seu voto, a sua oferta. Glória a Deus, para acontecer aqui este congresso, meus irmãos e minhas irmãs, tiveram gastos, não é verdade? Nada, meus irmãos, não gasta para realizar uma festa, uma festividade. Tudo gera gasto, não é verdade? Pegue em suas mãos, você que é grato a Deus pela porta de trabalho que Deus abriu, pela saúde que Deus tem te dado, pela sua aposentadoria. Você que tem condições, pega a sua oferta, o seu voto, em nome do Senhor Jesus, e vamos ajudar a obra de Deus, não por obrigação, mas sim, meus irmãos, com gratidão e também com amor, amém? Pegue e levante aí a Deus e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento queremos já agradecer, meu Deus, pelas duas almas que reconciliaram com o Senhor, pela palavra que o Senhor falou ao meu coração, ao coração de toda a tua igreja, meu Deus. Eu oro agora por toda essa igreja, principalmente para aqueles e aquelas, meu Deus, que com gratidão estarão ajudando na tua obra, com o seu voto, com a sua oferta, com a sua contribuição, com o seu